Esta manhã. Amém, meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta manhã enviado por Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta manhã não enviado por governador e não enviado pelos pastores. Nós estamos aqui nesta manhã enviado por Jesus. Jesus disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura, a todo ser humano. Aqueles que crê na Sagrada Escritura será salvo. O momento que você está aí nesta fila para esperar para chegar a sua vez, é o momento também de você estar escutando a palavra de Deus. Muitas vezes você não teve tempo de ir à casa de Deus, mas Deus parou tudo isso na face da terra. A mão de Deus parou para você ter um minuto ou um segundo para ouvir a palavra de Deus. O que eu vou pregar nesta manhã não vai agradar o seu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não agrada o coração de ninguém. A palavra de Deus, ela não ajeita o ego do ser humano ou o coração do ser humano. A palavra de Deus, ela veio para nos libertar do pecado. O que eu vou pregar nesta manhã diante da Sagrada Escritura, reflita na palavra de Deus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a palavra que Deus propõe no meu coração está aqui na Sagrada Escritura. Você tem ela em casa, leia ela, medite nela, porque é somente por ela que o ser humano vai chegar no reino do céu. Queria deixar um versículo da palavra de Deus. A Sagrada Escritura, ela fala em Lucas 16, do versículo adiante, fala acerca de Lázaro e o rico. Vai dizer o texto da palavra de Deus que o rico morre e ele é sepultado. Vai dizer o texto da palavra de Deus que Lázaro morre, mas é levado pelo anjo ao seio de Abraão. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, muitas pessoas estão descendo à sepultura, mas o outro lado, ninguém de lá voltou da sepultura da morte para vir avisar como é lá do outro lado. Mas a Sagrada Escritura, ela relata nesta manhã de um rico que morreu, e ele foi para um lugar de tormento, e Lázaro, que era um mendigo, ele morreu também, mas ele foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. E nesta manhã eu vim falar na Sagrada Escritura que tem pessoas que dizem que depois da morte tudo se acaba. Algumas pessoas dizem que depois da morte não existe outra vida. Mas o que eu vejo na Sagrada Escritura, que esse rico, ele não se via a Deus. Este homem rico, ele aproveitou a sua vida aqui na terra, com as suas riquezas, com seus bens materiais, não quis saber de Deus, se esqueceu de Deus, o coração dele estava no dinheiro. E este homem, ele se encontra no lugar de tormento, aonde o fogo não se apaga, aonde o fogo estava ali queimando. E ele diz mais a Lázaro: Lázaro, moia a minha língua aqui aonde eu estou. A palavra de Deus vai dizer que diz que há um abismo entre Lázaro e o rico. Ele não podia passar para o outro lado, e nem o outro rico podia passar para o outro lado. Aquele que estava no lugar de tormento, de perturbação, no lugar de chama de fogo, ele diz: deixa eu ir lá na terra, avisar a minha família, que eu tenho 5 irmãos lá na terra. Deixa eu ir lá avisar, para que os meus irmãos não venham para esse lugar. Vai dizer o texto da palavra de Deus, que ele tinha 5 irmãos na terra.
Vai dizer o texto da palavra de Deus, que ele diz: olha, tem profeta lá na terra avisando. Tem profeta na terra avisando. Vai dizer o texto da palavra de Deus que ele diz: deixe, ressuscita um morto, para que o morto vá lá avisar. Diz o texto da palavra de Deus: ainda que eu ressuscite os mortos e vou lá avisar, as pessoas não vão acreditar. As pessoas não vão acreditar. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a partir da morte, aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles que rejeitam a Sagrada Escritura, aqueles que não querem saber de Jesus, aqueles que viram as costas para Jesus, a partir da morte, eles descem para um lugar de tormento. A palavra de Deus diz que a partir da morte, o salário do pecado é a morte, e se segue ao julgamento. Todos aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles vão para um lugar de repouso, um lugar de descanso. Este lugar é um lugar de repouso, aonde não vai ter fogo, aonde ele vai estar ali descansando para a vinda de Cristo Jesus. E aqueles que partem sem Cristo, irmão, o caminho é o inferno. O caminho é o inferno. A palavra de Deus fala de dois caminhos. Um que é Jesus, que leva o homem ao céu, e existe outro caminho, que é o caminho largo, que conduz o homem à perdição. Este caminho largo é o caminho que o mundo oferece: prostituição. É o caminho que o mundo oferece. Esse caminho é o caminho de facilidade, é um caminho que o ser humano leva a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Esse caminho é o caminho que conduz o homem à perdição. Veja que o rico estava no lugar de tormento, aonde o fogo não se apaga, aonde o fogo ele é acedido para a vida toda. Este lugar está preparado para todo aquele que rejeita a Sagrada Escritura, para todo aquele que rejeita a palavra de Deus. A palavra de Deus fala aqui em Apocalipse 20, versículo 12: e ouvi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E foi aberto um livro. Que livro é esse? É o livro da vida, que todo aquele que aceita Cristo Jesus, Jesus escreve o nome no livro da vida. E foi aberto um livro, e foram julgados, e vai ser julgado todos os mortos que morreram. Porque da morte ninguém escapa. A palavra de Deus diz que há tempo há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ninguém escapa da morte. O rico, o pobre, ninguém vai escapar da morte, porque a morte é algo que vai vir sobre a vida do ser humano. A palavra de Deus diz que a morte chegou na vida de Lázaro. A morte chegou também na vida do filho único da viúva de Naí. A morte também chegou na vida da filha de Jairo. Todo ser humano vai passar por esta morte. Que morte é essa, irmão? É a morte que você vai morrer e vai fechar os seus olhos, vai colocar dentro do caixão você, e você vai descer à sepultura. Essa morte, ninguém escapa dessa morte. Mas como está a tua vida? Como está a tua vida? Reflita nesta manhã. E por enquanto você está nesta fila, tem como você refletir. A partir da morte se segue ao juízo de Deus, aonde todo ser humano vai passar pelo julgamento diante de Deus. Aí Deus, ele vai julgar a sua vida. Deus, ele vai determinar
se você vai para o céu ou se vai para o inferno, porque só há dois caminhos, o céu e o inferno. O ser humano quer viver a vida de qualquer jeito, se prostituindo, traindo a sua esposa, matando, roubando. Se morrer desta maneira, o caminho é o inferno. Há esperança enquanto ainda há vida. O ser humano quer viver a vida de qualquer jeito e diz que ainda vai para o céu. Se perguntar, você quer ir para o céu ou para o inferno? Ele diz, eu quero ir para o céu. Por quê? Porque todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu, mas para chegar no reino do céu tem que abandonar os vossos pecados. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz em Apocalipse 20, versículo 15. A palavra de quem? A palavra de Deus diz: e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo é onde o ser humano vai viver para a vida toda. A partir da morte. Como será do outro lado? Como será que é o outro lado? Você não sabe. Ninguém sabe porque ninguém veio avisar. Mas a Sagrada Escritura ela fala. A Sagrada Escritura fala. Aqueles que não for achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. A palavra de Deus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão ao reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Para chegar no reino do céu, amado e ouvinte da palavra de Deus, tem que fazer a vontade de Deus, tem que entrar no centro da vontade de Deus, tem que confessar a Ele. Ele disse: aqueles que me confessar aqui na terra, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aqueles que me negar aqui na terra, diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Confessa a Cristo e abandona os pecados, porque há salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz em Salmos 9, versículo 17: e os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. E os ímpios, quem é os ímpios? Os ímpios é aqueles que vivem na prática do pecado. Deus criou o homem para o homem ser homem, o homem quer ser mulher. Deus criou a mulher para a mulher ser mulher, a mulher quer ser homem. Vive na prática do pecado, tem que abandonar a prática de pecado. Se morrer na prática de pecado, o caminho é o inferno. Não é eu que estou dizendo, é a Sagrada Escritura. No Salmos 9, versículo 17: e os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ateus que não creem em Deus, que não crê na existência do Deus Todo-Poderoso, naquele grande dia do julgamento, será lançado no lago de fogo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Os ateus que não creem em Deus, que não creem na existência do soberano que está sentado no céu, no trono de glória. Os ateus que não creem em Deus, naquele grande dia, será lançado no lago de fogo. Todos aqueles que rejeitam a Sagrada Escritura, todos aqueles que rejeitam a Jesus, todos aqueles que não confessam a Jesus, no grande dia do julgamento, será lançado no lago de fogo, aonde o fogo que não se apaga. A palavra de Deus diz aqui
Em Apocalipse 20, versículo 10, a palavra de quem? A palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, não é a palavra do governador, é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela dá vida, ela liberta, ela transforma o pecador, ela liberta o pecador da escravidão do pecado, da escravidão da droga, da escravidão da prostituição. Ela liberta. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Em Apocalipse 20, versículo 10, e o diabo, quem as enganava, foi lançado no lago de fogo, o que arde como enxofre, onde já havia sido lançado a besta e os falsos profetas, e eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Será atormentado dia e noite para todo o sempre. Veja, aqueles que morrem sem Cristo Jesus vai viver, vai passar pelo julgamento e ser lançado no inferno, e vai viver lá para a vida toda. Existe um lugar no céu, rua de ouro, rua de cristal. Lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter morte. Lá onde o ser humano vai viver para a vida toda, mas a escolha é sua. Deus deixou um livre-arbítrio para você escolher se quer se virar a Ele ou se não quer se virar a Ele. Ele deixou um livre-arbítrio. Escolha seguir a Cristo, escolha seguir a Cristo nesta manhã, para que você não vá para esse lugar de tormento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas morrem, algumas pessoas olham e dizem que Deus coloque em um bom lugar. Veja que o rico morreu e foi para um lugar de tormento. Ele não servia a Deus, mas Lázaro servia a Deus. E quando ele morreu, foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. Aleluia, glória Quem a Deus. serve a Cristo e quem morre vai para o seio de Abraão. É um lugar de descanso. Aleluia. A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse, a palavra de Deus diz em Apocalipse 21, versículo 8: mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, a quem? A Deus. Aqueles que não são fiéis a Deus, os corruptos, os assassinos, os... Apocalipse 21, versículo 8: mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, e os idolatras, aqueles que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde como enxofre, e esta é a segunda morte. Aleluia. Os idolatras, o que é idolatra? Aqueles que adoram o homem, aqueles que adoram o seu carro, faz o seu carro de um Deus, aqueles que adoram imagem de escultura, deixa de adorar a Deus para adorar as imagens de escultura. Todos aqueles serão lançados no lago de fogo. Os assassinos, os mentirosos, aqueles que têm o prazer da mentira, mente, vive só mentindo, o prazer dele é mentir. Naquele grande dia será lançado no lago de fogo. Os idolatras, que adoram mais as imagens de que a Deus. Adoração é somente a Deus.
Só tem um Deus que está sentado no trono de glória. Mas as pessoas fazem da imagem de escultura um Deus. Aleluia. As pessoas idolatram as imagens. As imagens são obra feita por mão de homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mão, mas não palpa. Tem boca, mas não fala. Mas Deus que está sentado no céu, Ele tem boca, Ele fala, Ele tem olhos, Ele vê, Ele ainda dá vida a ouvir o pecador. Aleluia. Pastor não Glória dá a vida a Deus. ninguém. Imagem, escultura não dá vida a ninguém. Só quem dá é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Os feiticeiros Aleluia. é aqueles que trabalham com feitiçaria para fazer mal ao próximo. Aleluia. Mas ainda há esperança para a sua vida. Se você se arrepender, você que mata, se arrepender e abandonar essa prática e confessar a Jesus e deixar essa prática e seguir a Jesus, você vai entrar no reino do céu. Se você abandonar a feitiçaria e confessar a Jesus e viver uma vida com Cristo, você tem entrado no reino do céu. Se você abandonar a idolatria e servir a Cristo Jesus e obedecer às Escrituras e entrar em comunhão com Cristo, você tem entrado no céu, acesso ao céu. Se você roubava e abandonar a prática de roubo e confessar a Jesus e abandonar a prática, Jesus perdoa. Jesus veio para perdoar os pecados. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Jesus veio para perdoar os pecados. A morte, ela é real. Ninguém escapa da morte. Ninguém escapa de descer à sepultura. Aleluia. Ninguém escapa da morte. A morte, ela é real. E eu lhe pergunto, você está preparado? Você pode até dizer, irmão, eu não estou. Porque só quem prepara é a palavra de Deus. É a palavra que prepara o pecador a chegar no reino do céu. Não tem outro meio. Não tem outro meio aqui na terra a não ser por a palavra. É a palavra que vai determinar o seu destino aqui na terra. Se você vai para o céu ou se vai para o inferno. É ela que determina o nosso dia aqui na terra. O nosso fim. Aleluia. Jesus disse na Sagrada Escritura: aqueles que morreram com Cristo Jesus, no soar da trombeta, há de ressuscitar, a ressurreição em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus, a entrada no céu em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Quem disse? Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por essa porta há de se salvar. Eu não sei qual é a porta que você tem entrado, eu não sei, mas você pode ter entrado em muitas portas erradas, essas portas que desagradam a Deus. Mas eu mostro a você uma porta nesta manhã, que é Cristo Jesus. Aleluia. Que é o Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 13, 41, versículo 42. Mandará o Filho do Homem, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles recolherão todos no seu reino, todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade. Aleluia. Iniquidade é pecado. Versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentro. Lá vai haver pranto e ranger de dentro. A palavra de Deus, ela é verdadeira, não é desenho animado,
não é revista em quadrinhos que as pessoas lêem. Tudo que está escrito nela, de muitos tempos atrás, está se cumprindo hoje. As pessoas, os cientistas, eles procuraram no ser humano um chip. É um chip que é para colocar na sua mão e na sua testa. Eles pesquisando, estudando, aonde ia ser colocado na vida do ser humano. Mas a palavra de Deus, ela já fala desse chip muitos tempos atrás. Muitos tempos atrás, lá atrás, antes de um cientista descobrir, a palavra de Deus já falava do chip. Que chip é esse? É o chip da besta, aonde o ser humano vai receber na sua testa e na sua mão. A palavra de Deus, ela não é atrasada, ela é utilizada nos dias de hoje e para sempre. A palavra de Deus, ela é a mesma. As pessoas recebem uma notícia no jornal, uma notícia que ainda vai acontecer, ou seja, o que acontece. As pessoas, acontece o assassinato, passa no jornal, mas a palavra de Deus, se você for ler ela, tudo que está escrito nela, já tem na face da terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 22, versículo 15. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idolatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem. Aleluia. Glória a Deus. E os que se prostituem. O que é prostituição? É você ter sua esposa em casa e você trair ela com outra mulher. Isto é prostituição. Se você morrer na prática desse pecado, o caminho é o inferno. Mas se você se arrepender e confessar a Cristo e abandonar essa prática e se vir a Cristo, você vai ter entrada no céu de glória. A mulher tem seu esposo em casa, sai de casa, vai trair o seu marido com outro homem. Isto é pecado. E se morrer na prática deste pecado, o caminho é o inferno. A mulher está traindo seu esposo, abandone esta prática de pecado, porque esse pecado traz consequência. Aleluia. Esse pecado vai destruir você. Esse pecado vai destruir o seu lar. Os pecadores, aqueles que vivem na prática de pecado, não têm entrado no reino do céu. Aleluia. Jesus disse: se arrependemos, é chegado o reino de Deus. Tem que se arrepender e abandonar. Aleluia. Queria passar a oportunidade para o Senhor Gilmar. Queria passar a oportunidade.